Há momentos na vida em que parece que o tempo não anda. Você muda de cidade, muda de emprego, muda até de pessoas, mas a dor continua a mesma. É como se algo dentro de você te puxasse de volta para o mesmo lugar, para a mesma história, só que com novos rostos, novas circunstâncias, e o mesmo final. Você promete a si mesmo que dessa vez vai ser diferente, mas quando percebe, está sentindo as mesmas emoções, reagindo do mesmo jeito, enfrentando a mesma solidão, o mesmo abandono, a mesma sensação de fracasso. É como um filme que volta a rodar, sempre que você tenta seguir em frente. E no fundo, você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Esses ciclos repetidos são como ecos da alma, gritos silenciosos de algo que ainda não foi curado dentro de nós. Às vezes, achamos que estamos apenas vivendo coincidências ou azar, mas o que realmente está acontecendo é que Deus está nos permitindo revisitar feridas antigas, não para nos punir, mas para nos libertar delas. Ele não quer que você viva preso em uma roda de repetições, mas quer que você perceba o que ainda precisa ser transformado. O problema é que, enquanto a dor não é tratada na raiz, ela sempre encontra uma forma de voltar à superfície. Talvez você tenha mudado o cenário, mas o personagem principal ainda é o mesmo, o seu coração. E ele ainda carrega memórias, crenças e marcas que o fazem agir de maneira parecida, mesmo em situações diferentes. É por isso que a vida parece um déjà vu emocional. Deus te coloca diante das mesmas situações até que o seu interior esteja pronto para reagir de forma nova. Enquanto isso não acontece, o ciclo se repete, e a alma continua cansada, tentando entender o que precisa mudar. Mas há algo de sagrado nessa repetição. Porque cada ciclo, por mais doloroso que pareça, é também uma nova chance de cura. É o céu dizendo: eu não desisti de você. É Deus insistindo em te mostrar o que você ainda não conseguiu ver. Ele não te deixa preso porque te abandonou, mas porque te ama o suficiente para não te deixar fugir daquilo que precisa ser restaurado. É por isso que algumas dores voltam. Não porque Deus quer te machucar, mas porque Ele quer te curar completamente. Pense no povo de Israel. Eles ficaram 40 anos dando voltas no deserto, não porque Deus se esqueceu deles, mas porque o coração deles ainda não havia aprendido a confiar. O deserto não era o castigo, era o processo. E talvez, o seu deserto emocional também seja isso, um processo. Um caminho onde Deus está te ensinando a reagir diferente, a confiar mais, a deixar ir o que precisa ir, e a se abrir para o novo que Ele quer trazer. Então, se a dor parece se repetir, não se culpe. Não se ache fraco. Às vezes, a repetição é a forma de Deus dizer: filho, ainda há algo aqui dentro que eu quero transformar. E Ele não vai desistir até que a cura seja completa. Não fuja do ciclo, enfrente-o com fé. Porque o que hoje parece um sofrimento sem fim, pode ser exatamente o lugar onde Deus vai quebrar as correntes que te prendem há tanto tempo. E quando esse ciclo finalmente se romper, você vai olhar para trás e perceber: nada foi em vão. Cada repetição te levou um pouco mais perto da liberdade. Cada lágrima foi parte da cura. E cada volta nesse mesmo deserto estava, na verdade, te conduzindo para a terra prometida que Deus preparou para você. Repetem não são apenas coincidências da vida, são reflexos da alma. Tudo o que você vive do lado de fora está, de alguma forma, conectado ao que ainda vive do lado de dentro. E é por isso que certas histórias parecem se repetir. Porque o coração ainda não aprendeu uma nova maneira de sentir, reagir e escolher. Deus não está te punindo quando te faz voltar ao mesmo ponto. Ele está te mostrando o que ainda precisa ser curado em você. Muitos de nós carregamos feridas que nunca foram vistas. Dores que foram empurradas para o fundo do peito, disfarçadas com força, com sorrisos,
com frases do tipo "tá tudo bem". Mas o coração não esquece. Ele guarda tudo: o abandono da infância, a rejeição de um amor, o medo de não ser suficiente. E quando a vida toca nessas feridas, é como se um filme voltasse a passar. As mesmas emoções vêm à tona, o mesmo medo reaparece, o mesmo comportamento se repete. Porque aquilo que não é curado, é revivido. Deus quer te mostrar que o ciclo não é o inimigo. O ciclo é o espelho. Ele revela o que você ainda precisa enxergar sobre si mesmo. Às vezes, você pensa que o problema está nas pessoas que te ferem, mas, na verdade, o problema está nas brechas do seu coração, nas carências, nas expectativas, nas feridas não tratadas. E enquanto elas estiverem abertas, o inimigo sempre encontrará um jeito de te prender nelas novamente. A verdade é que você não pode viver uma nova história com o mesmo coração ferido. Deus precisa transformar dentro de você o que você insiste em disfarçar. Ele quer que você perceba o que cada repetição está tentando te ensinar. Se você vive relacionamentos que terminam do mesmo jeito, talvez Deus esteja dizendo: pare de mendigar amor onde você deveria impor limites. Se você vive frustrações parecidas, talvez Deus esteja dizendo: pare de tentar controlar o que só eu posso conduzir. O que os ciclos revelam é o quanto ainda precisamos ser curados. E o quanto ainda resistimos ao processo. Porque curar dói. Dói olhar para dentro, dói admitir fraquezas, dói encarar memórias que tentamos esquecer. Mas é nesse confronto que Deus começa a operar a libertação verdadeira. Ele não quer apenas mudar o que acontece ao seu redor, ele quer mudar o que acontece dentro de você. Quando o povo de Israel repetia o mesmo erro no deserto, era o coração deles que denunciava o padrão. Eles murmuravam, reclamavam, duvidavam. O problema não estava no caminho, mas na forma como caminhavam. Deus estava revelando o que havia dentro deles. E é isso que Ele faz conosco também. Usa os ciclos da vida para nos revelar a nós mesmos. Então, quando algo parecer se repetir, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me mostrar através disso? Essa é a pergunta que quebra cadeias. Porque quando você muda a pergunta, muda a perspectiva. E quando muda a perspectiva, o ciclo começa a perder força. O ciclo revela o coração, mas o coração curado revela o propósito. Deus não quer te ver preso em repetições. Ele quer te ver livre para viver algo novo. E essa liberdade começa quando você deixa de lutar contra o que se repete e passa a ouvir o que Deus está tentando dizer por trás disso. Ele está te convidando para dentro, porque é dentro que os verdadeiros milagres acontecem. Uma das maiores ilusões que o coração ferido cria é a ideia de que, se ele controlar tudo, nunca mais vai se machucar. Depois de sofrer demais, você começa a erguer muros, a escolher com medo, a amar pela metade, a sonhar com cautela. E, sem perceber, o mesmo mecanismo que você usa para se proteger se transforma na armadilha que te mantém preso no mesmo sofrimento. O controle parece trazer segurança, mas, na verdade, ele só te prende dentro de uma cela emocional, onde a dor é sempre a mesma, apenas com novos disfarces. Você tenta prever tudo, evitar sentir demais, se envolver demais, se decepcionar de novo. Mas quanto mais tenta se proteger, mais se desconecta daquilo que te cura, a entrega. O controle é o medo disfarçado de força. É a tentativa humana de substituir a confiança em Deus por uma confiança em si mesmo. E essa troca, por mais racional que pareça, é o início de um ciclo sem fim. Porque quem vive tentando controlar tudo, nunca descansa. E quem nunca descansa, nunca é curado. A autoproteção é o escudo dos que já se feriram muito. Mas também é o que impede o amor de entrar novamente. Você pode achar que está se defendendo das pessoas, mas, na verdade,
está se fechando até para Deus. Porque Ele só age onde há rendição. E enquanto o seu coração estiver endurecido, tentando garantir sozinho que nada dê errado, o Espírito Santo não consegue operar a transformação que você tanto pede em oração. Pense nisso. Quantas vezes você pediu para Deus mudar uma situação, mas, ao mesmo tempo, continuou tentando resolver tudo do seu jeito? É por isso que os ciclos se repetem. Porque Deus não trabalha no controle humano, Ele trabalha na entrega. O ciclo é a forma que Ele usa para te ensinar a confiar de novo. Ele repete a lição até que você entenda que não precisa se proteger dele, e que o verdadeiro descanso vem quando você entrega o controle e deixa Deus conduzir. Na Bíblia, há um momento em que Pedro, depois de pescar a noite inteira e não pegar nada, ouve Jesus dizer: "Lança novamente a rede." Pedro poderia ter dito não. Poderia ter dito: "Eu já tentei, não deu certo." Mas ele obedeceu. E foi justamente na obediência, não no controle, que o milagre aconteceu. É isso que Deus quer ensinar. O poder de soltar o controle e obedecer, mesmo sem entender. O controle é o ciclo da repetição disfarçado de segurança. E ele se quebra quando o coração decide confiar mais do que entender. Quando você entrega a Deus o que não consegue mais segurar, algo muda. Porque a fé começa exatamente onde o controle termina. Deus não quer te ver preso em defesas. Ele quer te ver livre para viver de verdade. Livre para sentir, para amar, para recomeçar, sem medo do que pode acontecer. E, se Ele está pedindo para você soltar o controle, não é porque quer te ver desprotegido, é porque quer te proteger de si mesmo. Então, talvez o passo que você precisa dar hoje não seja tentar mais, mas soltar mais. Soltar o que pesa, soltar o que não depende de você, soltar o que só Deus pode resolver. Porque é nesse lugar de entrega que o ciclo se quebra, e o coração finalmente encontra paz. Às vezes, você se pergunta: por que estou vivendo a mesma situação de novo? Por que Deus permite que eu passe por isso mais uma vez? Essa pergunta, que parece um grito de dor ou de confusão, é na verdade um convite para olhar para o que está dentro de você. Deus não repete situações para te castigar, mas para revelar o que precisa ser transformado no seu coração. Cada vez que você se encontra diante do mesmo desafio, Ele está te dando uma nova oportunidade de aprender, crescer e reagir de maneira diferente. O ciclo se repete até que o interior mude. O que acontece ao seu redor é apenas o reflexo do que ainda não foi curado dentro de você. Talvez a primeira vez você tenha reagido com medo, a segunda com raiva, e a terceira com desconfiança. Mas Deus deseja que, em algum momento, você reaja com fé, paciência e confiança. O cenário externo é o mesmo, mas o protagonista, o seu coração, precisa ser transformado. Quando você finalmente aprende a lição, o ciclo perde força, e a repetição se transforma em liberdade. Muitas vezes, o mesmo cenário volta porque há uma ferida não resolvida, um padrão emocional que precisa ser quebrado. Deus, em sua sabedoria, permite que você veja essas áreas com clareza. Ele repete o teste para que você descubra onde precisa crescer espiritualmente e emocionalmente. É como um mestre paciente que ensina uma criança a andar. Ele não a deixa cair para humilhá-la, mas para que ela aprenda a equilibrar os passos. Cada tropeço é uma lição, e cada repetição é um lembrete de que o aprendizado ainda não foi completo. O problema é que a maioria das pessoas reage às repetições com frustração, desânimo ou raiva. Acham que estão presas, que Deus esqueceu delas, ou que a vida é injusta. Mas é justamente nesse ponto que a fé é testada. É quando você percebe que não controla tudo, que não tem todas as respostas, que não consegue mudar certas circunstâncias sozinho. É nesse espaço de impotência que Deus quer agir, mostrando que Ele é suficiente e que o verdadeiro poder está na rendição ao seu plano. Na Bíblia, vemos isso claramente com o profeta Jonas, que precisou ser chamado 3 vezes para cumprir a missão de pregar em Nínive. Cada repetição não era um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado. Cada tentativa falha o aproximava mais da compreensão da missão que Deus tinha para ele. Assim acontece conosco.
Deus permite que certas situações se repitam até que o nosso coração esteja pronto para agir de forma alinhada com a sua vontade. Portanto, quando o mesmo cenário volta, não desanime. Não se veja como vítima ou azarado. Olhe para dentro e pergunte: o que Deus quer me mostrar desta vez? Qual lição ainda não aprendi? Essa reflexão é o primeiro passo para romper o ciclo. É nesse diálogo íntimo com Deus, nessa entrega consciente, que a transformação começa. Deus não quer que você viva preso à repetição. Ele deseja que cada experiência seja um degrau para a maturidade, para a paz interior e para a liberdade emocional. O cenário pode ser o mesmo, mas a sua reação, quando guiada pela fé e pela entrega, pode mudar tudo. Quando você finalmente entende isso, percebe que o ciclo não é uma maldição, mas um processo divino de lapidação do seu coração. E assim, mesmo quando a vida parece repetir os mesmos capítulos, você começa a enxergar o propósito por trás deles. Porque Deus não apenas repete, Ele ensina, molda e prepara. E no momento certo, o ciclo se quebra, a lição é aprendida e a liberdade finalmente chega. Muitas vezes, quando a vida parece árida, quando os sonhos não se realizam, quando as lágrimas se tornam rotina, sentimos que estamos em um deserto. Um lugar sem cor, sem esperança, sem respostas. O deserto é frio, silencioso e solitário, e é natural que o coração queira fugir dele. Mas o que muitos não percebem é que o deserto não é apenas um espaço de sofrimento. Ele é uma escola da alma, um lugar onde Deus ensina aquilo que o conforto e a rotina nunca poderiam ensinar. No deserto, somos confrontados com o que realmente somos. Nossas limitações, nossos medos, nossas feridas escondidas vêm à tona. Tudo o que estava camuflado no dia a dia agora se revela. É nesse silêncio que o coração aprende a ouvir Deus, que a fé começa a falar mais alto do que o medo. É ali que descobrimos que não podemos depender apenas de nós mesmos, mas que precisamos de um guia maior, de um sustento que não falha. O deserto é o espelho onde a alma se encontra com sua vulnerabilidade, ao mesmo tempo, com seu potencial de transformação. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. José foi vendido pelos irmãos e acabou em uma prisão que parecia seu deserto pessoal, mas ali ele aprendeu paciência, confiança e resiliência. Moisés conduziu um povo inteiro por terras áridas, mostrando que o deserto não é castigo, mas treinamento. Cada passo no deserto é uma lição de fé, de perseverança e de amadurecimento. No seu próprio deserto, Deus está agindo, mesmo que você não veja. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada sensação de abandono, tudo faz parte do processo de refinamento. O deserto não é um fim, é um meio. Ele prepara você para um novo tempo, um novo ciclo, uma nova vida onde as mesmas dores não terão mais o poder de te prender. É no deserto que você aprende a depender de Deus de forma absoluta, que descobre que Ele é o suprimento quando nada mais sustenta, e que sua graça é suficiente mesmo quando você se sente fraco. E, por mais difícil que seja, é justamente no deserto que a transformação acontece. Porque lá você não consegue fingir, não consegue se distrair com superficialidades, não consegue fugir de si mesmo. Deus usa o deserto para abrir os olhos do coração, para quebrar a autossuficiência e para ensinar que a vida não se mede pelo conforto, mas pela fé, pela paciência e pelo aprendizado que cada experiência proporciona. Portanto, se hoje você se sente no deserto, não se desespere. Não é sinal de abandono, mas sinal de preparação. Cada desafio, cada repetição de dor, cada sensação de estar sozinho é parte da escola que Deus preparou para sua alma. É ali que Ele molda sua paciência, fortalece sua fé e abre espaço para milagres que só se revelam depois do processo. Quando você começar a enxergar o deserto assim, ele deixa de ser apenas um lugar de sofrimento e se transforma em um terreno fértil para a sua maturidade espiritual. Por quê?
No fim das contas, o deserto não destrói, ele ensina. Ele não prende, ele prepara. Ele não humilha, ele eleva. E quando você finalmente sair dele, olhar para trás e enxergar o quanto cresceu, vai perceber que cada passo árduo valeu a pena. Porque o deserto foi a escola onde sua alma aprendeu a caminhar com Deus de mãos dadas. Quantas vezes você já percebeu que a vida parecia insistir em colocar você na mesma situação, com os mesmos desafios, as mesmas dores, os mesmos sentimentos? Muitas vezes, interpretamos essas repetições como azar, injustiça ou fracasso. Mas a verdade é que Deus as usa como um espelho, uma forma delicada e insistente de nos fazer olhar para dentro. A repetição não acontece para punir, mas para revelar. Ela nos convida a enxergar aquilo que está oculto no coração e que ainda precisa ser transformado. Cada ciclo repetido é uma oportunidade de consciência. É como se Deus dissesse: pare um instante e olhe para dentro. O que você ainda não entendeu? Por trás da frustração e do sofrimento, há uma mensagem divina esperando para ser compreendida. Muitas vezes, o que se repete é uma lição não aprendida, um padrão emocional que insiste em se mostrar até que você finalmente perceba a verdade. Não se trata de má sorte, mas de aprendizado. É um convite para que você enxergue seus medos, suas feridas, suas reações automáticas e tudo aquilo que precisa ser curado para que o ciclo finalmente se quebre. O coração humano tem uma tendência natural a reagir sempre do mesmo jeito diante de situações similares. E é por isso que os padrões se repetem. Talvez você se feche diante de pessoas que poderiam te amar. Talvez desconfie de novas oportunidades. Talvez carregue ressentimentos que impedem de confiar de novo. Enquanto essas feridas estiverem abertas, os ciclos vão persistir. A repetição, então, não é apenas externa. Ela é um reflexo do que ainda não foi trabalhado dentro de você. Deus é paciente e insiste na nossa transformação. Ele não nos abandona no erro, nem nos deixa repetindo padrões indefinidamente sem propósito. Ele repete situações para que possamos perceber onde precisamos crescer, mudar e aprender a confiar. Cada repetição é um lembrete. Algo precisa ser compreendido, perdoado ou entregue a Ele. O Espírito Santo age silenciosamente no meio dessas repetições, sussurrando à alma que há um caminho de libertação que só é revelado quando paramos de lutar sozinhos. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos desse princípio. Jonas precisou ser chamado 3 vezes para cumprir a missão em Nínive, cada vez voltando ao mesmo ponto até que finalmente obedeceu. Pedro negou Jesus 3 vezes, até que o arrependimento e a consciência transformassem suas ações. Cada repetição não era punição, mas um convite para perceber, aprender e agir de forma diferente. É assim que Deus trabalha conosco. Ele repete até que o coração desperte. Então, quando você se encontrar diante de situações semelhantes, em vez de se frustrar, pergunte: o que Deus quer me ensinar através disso? Essa pergunta muda a perspectiva e quebra o peso do ciclo. A repetição deixa de ser uma prisão e se torna um caminho de consciência, onde cada passo é uma oportunidade de crescimento. É nesse ponto que a fé começa a operar, que o coração amadurece e que a liberdade se aproxima. A repetição é um convite à consciência, e a consciência é o primeiro passo para a transformação. Deus não quer que você viva eternamente preso a padrões antigos. Ele deseja que você enxergue, compreenda e permita que sua luz transforme o que antes estava escondido. Quando você atende a esse convite, a vida deixa de repetir o passado e começa a construir um futuro guiado pelo propósito divino. Cada ciclo deixa de ser apenas sofrimento e se torna a ponte para a maturidade, a fé e a liberdade que Deus preparou para você. Há um ponto na vida em que a força humana não basta. Você já tentou de tudo: mudar, controlar, fugir, proteger-se,
E mesmo assim os mesmos ciclos, as mesmas dores, continuam aparecendo. É nesse instante que Deus convida você para algo maior: a rendição. Rendir-se não é fraqueza, é coragem. É reconhecer que, por mais que você lute, há coisas que só Ele pode transformar. É aceitar que, enquanto você insiste em segurar as rédeas da própria vida, os ciclos vão se repetir, pois a verdadeira mudança só acontece quando você entrega o coração para Deus conduzir. A rendição é um ato de fé. É dizer: Senhor, não consigo mais, mas confio em Ti. É abandonar o medo de perder o controle e abrir espaço para que a providência divina opere. Muitas vezes, nosso problema não é o que acontece conosco, mas a resistência interior. Resistimos à dor, resistimos à mudança, resistimos àquilo que Deus está tentando realizar em nós. E é justamente essa resistência que mantém os ciclos ativos. Quando finalmente deixamos de lutar sozinhos e nos rendemos, abrimos caminho para que o sobrenatural aconteça na nossa vida. Na Bíblia, vemos exemplos claros de rendição. Abraão, quando chamado a sacrificar Isaque, não entendeu o propósito, mas confiou. Daniel, lançado na cova dos leões, não se desesperou, mas se rendeu à proteção de Deus. Maria, diante do desconhecido, disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em todos esses momentos, a rendição abriu espaço para milagres, transformação e novos caminhos. A rendição não significa que tudo será fácil, mas que, mesmo no deserto, você não está sozinho, e o impossível se torna possível através da fé. A rendição verdadeira exige coragem, porque envolve soltar aquilo que pensamos que controlamos, nossos planos, nossos sonhos, nossas expectativas. É aceitar que Deus tem um plano maior, que Ele vê além do que conseguimos enxergar. E é justamente nesse lugar de entrega que os ciclos começam a se quebrar. Porque quando o coração deixa de lutar por conta própria e confia plenamente no agir divino, a mudança deixa de ser tentativa humana e se torna transformação espiritual. Muitos não se rendem porque confiam demais em si mesmos ou têm medo do desconhecido. Mas a vida ensina que o controle é limitado, que o esforço sozinho não resolve e que, enquanto insistimos em lutar sem Deus, os padrões de dor continuam. A rendição é a chave que destranca o coração e permite que a graça entre. É a porta de acesso para a cura emocional, para a libertação e para a paz que tanto buscamos. Então, se você sente que está vivendo novamente os mesmos ciclos de dor, que não consegue sair do lugar, que a exaustão emocional é constante, saiba que a resposta está na rendição. Entregar o seu coração, seus medos e seu controle para Deus não é desistir. É permitir que Ele faça o que você não consegue. É reconhecer que a força dele é maior, que o tempo dele é perfeito e que o ciclo finalmente pode se quebrar. Deus quer agir onde a nossa força falha. Ele quer operar milagres no deserto do nosso coração. Mas só entrará plenamente quando houver rendição. É nesse momento que a vida muda, que os padrões antigos perdem poder e que o novo, abençoado e cheio de propósito, começa a florescer. Renda-se. Solte o controle. Confie. Porque quando você permite que Deus haja, o impossível acontece, e os ciclos que antes te aprisionavam finalmente se quebram. Muitas vezes, quando a dor se repete, pensamos que Deus nos abandonou, que estamos presos a uma vida de sofrimento sem fim. Mas a verdade é exatamente o contrário. Ele permite que certas situações voltem apenas para que possamos aprender aquilo que ainda não compreendemos. Deus não quer que você viva eternamente no sofrimento. Ele quer que cada experiência dolorosa se transforme em aprendizado, crescimento e fortalecimento da fé. Cada lágrima, cada decepção, cada ciclo repetido tem um propósito divino que nem sempre conseguimos enxergar no momento, mas que, quando compreendido, traz libertação. O sofrimento que se repete é um convite para olhar para dentro. É um sinal de que ainda há algo em seu coração que precisa ser tratado. Talvez seja uma ferida antiga, um medo profundo, uma mágoa que você não conseguiu perdoar. Enquanto essas áreas não forem cuidadas, a vida continuará repetindo as mesmas lições, cada vez com nuances diferentes, até que você finalmente esteja pronto para enxergá-las e aprender com elas. Deus não quer que você se desgaste tentando mudar o que está fora. Ele quer que você permita que Ele transforme o que está dentro. A dor que se repete também é um chamado para a fé. É no meio das circunstâncias que parecem iguais que somos convidados a confiar, a depender, a entregar.
Quando sentimos que não conseguimos mais suportar, que tentamos de tudo e nada muda, é nesse exato ponto que a força de Deus se manifesta. Ele nos ensina que a mudança verdadeira não vem do esforço humano, mas da obediência, da confiança e da entrega ao seu plano. O ciclo se repete até que aprendamos que só Ele pode conduzir a história de forma perfeita. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de Deus usando a repetição para ensinar. Jó passou por perdas profundas e repetidas, mas em cada uma delas Deus estava moldando seu caráter, sua fé e sua perseverança. Pedro negou Jesus 3 vezes, e cada repetição foi uma oportunidade para aprendizado, arrependimento e transformação. Assim como eles, nós também somos convidados a compreender que a repetição não é castigo, mas processo de crescimento. A grande lição é que a dor não é um fim, é um instrumento de aprendizado. Cada experiência difícil carrega consigo uma mensagem divina. Quando entendemos isso, começamos a enxergar a dor de forma diferente, não como algo que nos derrota, mas como algo que nos ensina, que nos molda e que nos prepara para o que vem pela frente. Deus quer que cada ferida se transforme em testemunho, cada lágrima em aprendizado e cada ciclo em vitória. Portanto, se você sente que a vida insiste em colocar você no mesmo lugar, respire fundo e abra o coração. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Essa é a chave para quebrar o padrão. Quando você aprende com a dor, ela perde o poder de se repetir. Quando você entende a lição divina, o ciclo se transforma em crescimento. E, finalmente, você percebe que Deus nunca quis que você sofresse sem propósito. Ele quis que você evoluísse, amadurecesse e se aproximasse dele em cada passo do caminho. A dor que se repete não é sua inimiga, é uma oportunidade sagrada. Uma chance de aprender, de crescer e de se aproximar do propósito que Deus tem para você. Quando você acolhe a lição por trás do sofrimento, percebe que o ciclo não é prisão, mas ponte. Ponte para a maturidade emocional, espiritual e para uma vida guiada pela fé, pela esperança e pelo amor que só Deus pode oferecer. Há um momento na vida em que tudo parece convergir: lágrimas, orações, tentativas frustradas, dores repetidas, e, de repente, algo muda. Esse é o instante do rompimento espiritual do ciclo. É o ponto em que Deus, com sua infinita sabedoria, age no interior do seu coração, quebrando padrões antigos, dissolvendo medos e trazendo liberdade onde antes havia prisão. O ciclo que parecia interminável começa a perder força, e você percebe que não está mais sujeito às mesmas dores e limitações. Esse rompimento não é fruto da sorte, nem do esforço humano, é fruto da intervenção divina, da fé sustentada e da entrega do coração a Deus. O rompimento espiritual do ciclo acontece quando você finalmente entende que não pode lutar sozinho, que não pode controlar tudo, que não pode mudar o passado, mas pode escolher a fé no presente. É nesse ponto que a rendição se transforma em libertação. Deus age no silêncio, mas de forma poderosa, quebrando correntes invisíveis, curando feridas emocionais profundas e reescrevendo a história da sua vida. O que antes parecia inevitável, agora passa a ser uma oportunidade de transformação. O ciclo que se repetia por anos pode se desfazer em um instante, porque o poder de Deus opera onde a nossa força falha. Muitas vezes, o ciclo persiste porque o coração resiste. Medo, orgulho, mágoa e dúvida criam barreiras que impedem a ação divina. Mas quando você decide abrir mão dessas amarras, entregar a Deus suas feridas, suas frustrações e seus padrões repetitivos, o rompimento espiritual acontece. É nesse momento que a oração deixa de ser apenas palavras, e se torna a força viva, que move montanhas e dissolve ciclos. Deus não apenas muda as circunstâncias externas. Ele transforma o coração, e é no coração transformado que a liberdade verdadeira se manifesta. Na Bíblia, vemos esse princípio repetidamente. Lembra-se do povo de Israel preso no Egito. Eles viveram décadas de escravidão e repetição de sofrimento até que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo caminho pelo Mar Vermelho. Lembra-se de Paulo, preso por várias situações injustas, mas finalmente liberto para cumprir seu propósito? Esses exemplos mostram que o rompimento espiritual não depende de esforços humanos. Depende da ação de Deus no coração que se rende e da fé que persevera. O ciclo espiritual se rompe quando você passa do entendimento para a entrega, da frustração para a fé, da repetição para a transformação. Quando o coração reconhece que só Deus tem o poder de mudar,
Ele entra e transforma o impossível em realidade. É nesse ponto que você percebe que todas as repetições do passado não foram em vão. Elas te prepararam para o momento em que Deus finalmente agiria de forma decisiva na sua vida. Portanto, se você tem se sentido preso a padrões de dor, repetindo os mesmos erros ou emoções, saiba que há esperança. Deus está pronto para romper tudo isso, para quebrar correntes, desfazer ciclos e trazer libertação. Mas Ele espera sua rendição, sua fé, sua abertura para agir. Quando você permite que Ele opere, o ciclo que parecia eterno é dissolvido, o coração é restaurado e a vida começa a caminhar em direção ao propósito divino, cheio de esperança, liberdade e paz. O rompimento espiritual do ciclo é, portanto, a prova de que Deus não desiste de você. É a manifestação do seu poder, amor e fidelidade. E quando isso acontece, você percebe que o passado não define mais o seu futuro, que a dor não determina mais sua história e que o novo tempo que Deus prometeu finalmente começou. Você já percebeu que, muitas vezes, a vida insiste em colocar você no mesmo lugar, diante das mesmas dores e desafios, até que algo dentro de você finalmente mude? Esse é o ponto em que Deus intervém de maneira poderosa. Ele prepara um novo tempo. Um tempo de libertação, de cura, de vitória sobre padrões antigos. Não é coincidência que você esteja aqui, vivendo essas experiências repetidas. Tudo faz parte de um plano divino, que visa não apenas transformar circunstâncias, mas sobretudo transformar o seu coração. O novo tempo que Deus quer trazer não depende do que você consegue fazer sozinho. Ele começa dentro de você, na sua fé, na sua entrega, na sua disposição de confiar no agir dele. É no lugar de rendição, quando você reconhece que não controla tudo, que a verdadeira mudança acontece. Deus deseja que você entenda que cada ciclo que se repetiu, cada dor que você enfrentou, não foi em vão. Tudo foi uma preparação para que você estivesse pronto, para receber algo maior. Ele está pronto para abrir portas, iluminar caminhos e renovar sua história de forma que o passado não tenha mais poder sobre o seu presente e futuro. Mas entrar nesse novo tempo exige atitude. Exige fé ativa. É preciso decidir olhar para frente, mesmo que o medo ou a dúvida tentem segurar você. É preciso acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, e permitir que Ele transforme cada área de sua vida. O chamado à fé é claro: não se prenda ao que passou, não viva nos erros ou traumas antigos. Deus quer que você caminhe em liberdade, que respire esperança e que abrace o que Ele preparou, mesmo que ainda não seja totalmente visível. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos desse agir divino. Abraão confiou em Deus e recebeu a promessa do filho mesmo após anos de espera. José foi elevado do cárcere à autoridade, e o povo de Israel finalmente entrou na terra prometida após décadas no deserto. Todas essas histórias nos ensinam que o tempo de Deus é perfeito, e que cada ciclo de repetição serve para nos preparar para a realização de suas promessas. Assim também acontece com você. A hora da vitória chegou, mas é necessário caminhar com fé, coragem e perseverança. Portanto, se você se sente preso, cansado, ou desanimado, com padrões que se repetem, este é o momento de decisão. Levante-se. Entregue a sua história a Deus. Permita que Ele transforme seu coração e sua vida. Abrace o novo tempo com confiança, sabendo que cada passo que você der com fé será sustentado por Ele. Não deixe que o medo te paralise. Não permita que o passado defina seu futuro. Deus está pronto para agir, para abrir portas, curar feridas e conduzir você a uma vida cheia de propósito e paz. E se este vídeo te trouxe esperança e você quer continuar crescendo na fé e aprendendo a lidar com os ciclos da vida com Deus, inscreva-se no canal. Aqui, juntos, vamos aprender a confiar, a caminhar com coragem e a viver cada dia mais próximo do plano perfeito que Ele tem para você. Lembre-se, o novo tempo já começou, e você é chamado a viver plenamente essa transformação.